Olá, bem-vindos e bem-vindas ao KidnessCast. O meu nome é Helena Braga Costa e eu sou a moderadora do podcast da Kidness Clinic. Não vamos falar apenas sobre saúde, mas também sobre pedagogias e boas práticas. Obrigada. Olá, bem-vindos a este novo episódio do KidnessCast, na segunda temporada. Hoje vamos falar-vos sobre um serviço inovador na Kidness, vamos falar-vos sobre ortodontia e Invisalign. E ninguém melhor do que a médica dentista Yolanda Rodrigues para nos falar sobre este tema. Yolanda, queres apresentar-te, falar um pouco sobre ti? Bem-vinda também ao nosso podcast. Falarmos sobre também o teu percurso académico, experiência profissional, que eu sei que tens assim uma experiência bem longa, bem diferente. Desde já, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu sou licenciada em Medicina Dentária pela Universidade do Porto, sou médica dentista desde 2019. Entrei no mercado de trabalho em Portugal, mas senti que estava um bocadinho aquém das minhas expectativas e em 2010 surgiu a oportunidade de eu emigrar para a França. Na altura não era muito comum os colegas emigrarem para a França, iam muito para a Inglaterra, mas na altura aconteceu. Outras portas, não é? Outros países. Sim. Uhum. E eu comecei lá a trabalhar como médica generalista. O meu contacto com a ortodontia já tinha acontecido há muitos anos. Eu usei aparelho, foi um tratamento muito complexo e que me suscitou alguma curiosidade. A minha primeira experiência, eu tive muito contacto com cirurgia, mas logo percebi que não gostava. Não era por aí? Não era por aí. E depois da minha prática generalista também comecei a atender crianças e surgiu a oportunidade depois de me começar a formar. Eu fiz primeiro uma pós-graduação em Paris, em ortodontia. Depois, a partir daí, eles tinham também um protocolo com a Universidade de Nova Iorque, que também me permitiu ir lá algumas vezes e abriu-me algumas portas. E por último fiz também um mestrado também em França, na Universidade de Borgonha. O meu contacto com o Invisalign surgiu precisamente em Nova Iorque em 2016, em que tive contacto com um médico dentista que já tinha cerca de 1000 casos já tratados com a técnica e que nos alertou, lembro perfeitamente, e que nos disse: isto é o futuro e se não se formarem vão ficar para trás. Vão ficar para trás. E foi nesse sentido que eu me formei. Depois fiz a certificação com a marca diretamente. Na altura só existia mesmo Invisalign no mercado. E comecei a fazer algumas formações até hoje. Estou sempre à procura de novas formações, porque efetivamente é uma técnica e uma especialidade que está em constante evolução. Até pelo pormenor, não é? Sim. Todas as questões técnicas. Sim. É um sistema que está muito ligado, no fundo, também à informática e à inteligência artificial. E como sabemos, a evolução é constante, é diária, digamos assim. E então, depois de toda essa experiência internacional, digamos assim, como é que depois tu regressas a Portugal e ingressas, no fundo, no mercado de trabalho? A minha dinâmica familiar também mudou. Acabei por ter o meu primeiro filho e precisava de algum suporte familiar, o que me fez regressar a Portugal. Em Portugal, quando cheguei, a medicina dentária estava um bocadinho diferente de como eu deixei há alguns anos atrás. Senti que as pessoas estavam mais abertas, procuravam mais o médico dentista e mais interessadas também na própria parte da ortodontia. Em termos de Invisalign, começava-se a falar, mas muito pouco, e sinto que nestes últimos 4 anos, desde que regressei a Portugal, que existe efetivamente muito mais Invisalign providers, ou seja, pessoas que proporcionam esse tipo de tratamento, colegas que proporcionam, e as pessoas estão muito interessadas também neste tipo de tratamentos. Sim, até pela publicidade que as próprias marcas vão fazendo, não é? Sim. E isso vai-nos chegando através dos diversos meios, inclusive em redes sociais, que vamos vendo até algumas figuras ou influencers que falam sobre isso. Sim, é verdade. Cada vez mais através das redes sociais chega muita informação e esta questão da ortodontia chegou muito também pelas redes sociais, pelas influências, por figuras públicas.
facilmente nós vemos. Eu costumo brincar e digo que os jogadores de futebol hoje em dia têm todos Invisalign. Se nós vimos os últimos campeonatos e estivermos muito atentos, vemos o Bruno Fernandes, o João Félix, todos com Invisalign. É muito engraçado. Se calhar estou mais atenta, mas há uns anos atrás, como é óbvio, não isso não se vê. acontecia. Sim, provavelmente tu estás mais atenta e consegues perceber, porque acho que realmente são dispositivos muito discretos e se calhar a olho nu, ou para quem não está tanto por dentro do assunto, pode ser um bocadinho imperceptível até, que é exatamente esse o objetivo. Exatamente. O sorriso não é apenas uma questão estética, como se calhar até há alguns anos atrás se falava. A nossa boca tem inúmeras funções, até pela mastigação, pela posição como colocamos a língua. Queres comentar um pouco sobre isso? Falar da importância até de termos uma boa, não só higiene oral, mas um sorriso bonito até. Sim. Aqui o objetivo mesmo com a ortodontia ou alinharmos os dentes não é só termos os dentes efetivamente alinhados. O objetivo é existir uma boa função. Se os dentes fecharem corretamente, vão-nos permitir rasgar, triturar os alimentos corretamente. Isso vai ter um impacto também no nosso sistema digestivo. A questão também, se os dentes encaixarem corretamente, há uma menor propensão para termos problemas como o bruxismo, por exemplo, que hoje em dia também é muito falado e que tem algumas consequências até no sono e na nossa saúde, claro. na nossa saúde global. E também a questão das infecções, se os dentes estiverem corretamente posicionados, se as pessoas conseguirem higienizar corretamente, se tiverem menos cáries, a propensão de terem algum tipo de infecções é muito menor. E estas infecções, se um dente estiver infeccionado, toda a parte bacteriana que existe vai entrar na nossa corrente sanguínea e vai ter algum impacto. Claro. E é isso que também que tentamos de alguma forma prevenir. Ou seja, os dentes alinhados vão-nos trazer saúde e uma saúde global. Sim. Olha, uma outra coisa que eu também queria que nos explicasses, para quem nos ouve, é esta questão de o que é a ortodontia e porque é que nós podemos trabalhar de forma preventiva nesta área, no fundo. A ortodontia, no fundo, é a especialidade que se dedica à prevenção e ao tratamento de más oclusões, ou seja, do mau posicionamento dentário. Felizmente, hoje em dia as crianças vêm ao médico dentista muito mais cedo. Na especialidade da odontopediatria, nós aconselhamos que, a partir do aparecimento do primeiro dente, na questão da ortodontia, aquilo que muitas vezes aconselhamos é a partir dos 5, 6 anos. E porque nesta idade... A primeira consulta. Primeira consulta, a primeira avaliação. Porquê que fazemos nesta idade? Porque nesta idade o osso ainda não está completamente formado. E no fundo será mais fácil nós corrigirmos algum problema não só dentário, mas também esquelético, em termos de maxilar. Nós conseguimos fazer, por exemplo, uma expansão do maxilar superior de uma forma relativamente simples, com um aparelhinho. Rapidamente, entre 6 a 9 meses, nós conseguimos... Os resultados são, no fundo, mais rápidos? Mais rápidos. Se, por exemplo, eu for fazer uma intervenção num paciente adulto com este tipo de problema, será um tratamento muito mais invasivo. E também muito mais dispendioso também. Claro. Nestas idades, nós, se fizermos algum tipo de tratamentos, vão ser tratamentos simples que se vão, de alguma forma, complicando com o avançar da idade. Até por toda a estrutura, não é? Que depois se desenvolve. Muitas vezes casos que podiam ser tratados de uma forma simples transformam-se em casos cirúrgicos. E uma cirurgia ortognática, neste caso, é um tratamento complexo. Claro. Tenho que trazer a Maria João, então. Sim. Também ia-te perguntar, tu falaste aí de um termo um bocadinho específico e tenho receio que depois nem todas as pessoas até consigam entender, que é nesse sentido de o que é que são as más oclusões, o que é que isso é, qual é que é, no fundo, a causa? A causa. Pronto, a primeira causa que é mais evidente, no fundo, é a questão hereditária. Um pai que tem um maxilar projetado para a frente, um superior ou um inferior, é um sinal de alerta, não é? Deve vir bastante cedo para tentarmos também prevenir que essa situação evolua. Além disso, o uso prolongado de espeta, hábitos de sucção, de chuchar o dedo que acontece recorrentemente, também levam a problemas, ou seja, por exemplo, levam a mordida aberta, em que o maxilar superior não compacta com o maxilar inferior. Depois a questão das mordidas cruzadas, que também às vezes por alguns hábitos são provocadas e que trazem-nos problemas da mastigação. Se nós olharmos para os nossos filhos e vermos às vezes, se calhar ele não está a mastigar muito bem, ou mastiga mais para um lado do que para o outro, é um sinal de alerta e é um sinal de que devemos trazer o nosso filho à consulta de ortodontia.
Ok. A outra questão também é os traumatismos. Imagine uma criança que perdeu um dente precocemente. Devemos também vigiar no sentido de ter a certeza que o dente definitivo vai conseguir sair corretamente. Todas estas questões devem ser vigiadas e devem ser, no fundo, intersectadas o mais cedo possível. Sim, e trabalhar na prevenção, não é? Exatamente. Nesse sentido de depois não arrastarmos algo que se vai complicar e tratarmos logo numa fase inicial. Claro, faz todo sentido. Mas diz-me uma coisa, todos os sorrisos bonitos que nós vimos no fundo, não é? Que nós vemos, achas que de uma forma geral a população necessita de aparelho ou em alguns casos específicos como é que... a minha questão é, desculpa a redundância, toda a gente precisa de usar aparelho? Não, nem toda a gente. Felizmente há pessoas que têm oclusões, eu diria, quase perfeitas. Aqui acontece muitas vezes e há pais que me perguntam, mas agora porquê é que os meninos todos têm aparelho? E a minha resposta é sempre a mesma, porque felizmente hoje em dia temos acesso à informação e os pais também conseguem levar os meninos muito mais cedo ao médico dentista. Antigamente não era assim. Antigamente havia colegas que diziam que só quando tínhamos todos os dentes definitivos é que podíamos usar aparelho. Isso é exatamente errado, porque se nós interceptarmos em idades em que tenham dentes de leite e dentes definitivos ao mesmo tempo, os tratamentos serão depois muito mais simples. E a minha resposta é não, mas nem toda a gente precisa de usar aparelho. Agora, é claro que hoje em dia temos muito mais informação e felizmente as pessoas vêm muito mais cedo. Conseguimos detectar os problemas e propomos o tratamento. Eu recordo-me de quando era adolescente eu usei aparelho, alguns dos pares dos meus amigos também usavam, mas realmente não era uma coisa muito comum. E acho que à medida que os anos vão passando, cada vez é mais comum vermos jovens ou adolescentes ou até crianças. Conheço algumas crianças, até filhos de amigos meus, que usam até os alinhadores, por exemplo, e eu acho que realmente faz todo sentido, não é? Nem toda a gente precisa, mas sendo preciso, quanto mais cedo, melhor. Nesse sentido. Na introdução, eu disse que uma dentição desalinhada teria inúmeras consequências negativas para a nossa saúde oral e global, e por isso gostaria de perguntar quais é que são realmente os principais benefícios do tratamento ortodôntico? Em primeiro lugar está a questão da higiene. Um sorriso alinhado vai-nos permitir higienizar corretamente, usar uma escova de uma forma correta, vai-nos permitir usar um fio dentário corretamente, e tudo isso vai levar também à prevenção de cárie e a uma boa saúde também da nossa gengiva. É uma gengiva que vai sangrar menos, porque tem menos acumulação de placa bacteriana. Tudo isso é benéfico. A outra questão é também em termos de função. Pelas questões que também já falamos, uns dentinhos que têm uma função correta, também todo o sistema à volta, ou seja, todos os músculos vão funcionar também corretamente. E por último, tudo isto vai nos trazer mais saúde e mais bem-estar. E sem dúvida que o sorriso alinhado também traz mais confiança à pessoa em termos de autoestima. De inserção social. As pessoas sentem-se mais à vontade para falar, para sorrir. Claro. Até para ocupar um cargo num trabalho, não é? Claro, faz todo sentido. Fala-se muito das entrevistas de trabalho. Sim, era nesse sentido até que eu me estava a lembrar, não é? De quando vais a uma entrevista de trabalho ou quando vais falar com alguém, independentemente disso ou de qual o contexto, não é? A forma como tu sorris, como tu apresentas é muito importante para quem te vê, mas essencialmente na tua autoestima, na confiança e na segurança com que levas para aquele momento. Uma outra questão também era, no fundo a ortodontia evoluiu em termos de inovação e intervenções também, e eu quando penso em ortodontia penso sempre nos custos que estão associados a todo o tratamento em si. Recordo-me de, como estava a dizer há bocado, não é? E quando eu usei aparelho e outras pessoas à minha volta, sempre se falava dos custos associados à ortodontia e que realmente são custos efetivos e nem todas as famílias têm realmente acesso a isso. No entanto, também têm surgido outras formas de trabalhar, se calhar com outro tipo de custos associados, digo eu. Queria que comentasse um bocadinho sobre isto, porque eu acho que realmente para quem nos ouve é importante também ter noção deste tipo de coisas, no fundo, não é? Infelizmente em Portugal a ortodontia não é comparticipada pelo Estado,
Hoje em dia temos o cheque dentista, que já é uma ajuda, eu acho que é fundamental, até muitas vezes para fazermos uma primeira avaliação, e muitas vezes interceptamos problemas de ortodontia com o cheque dentista, mas infelizmente não Mas é tão limitado, participado. não é? Sim, é muito limitado. Mas abre aqui uma porta e nos permite também ver alguns pacientes que se calhar não teriam capacidade de vir ao médico dentista. E espero que o cheque dentista também evolua, quem sabe para a ortodontia. Não acredito nos próximos anos, mas Era fundamental. era muito importante. E não é um modelo europeu. Na Europa, a maior parte dos tratamentos de ortodontia são comparticipados até aos 16 anos. A experiência que eu Que tenho. tu tens, claro. E acho que era muito importante porque realmente nos permitia corrigir imensas coisas até esta idade. Relativamente à evolução, no fundo, da ortodontia e os custos associados, eu acho que hoje em dia um tratamento de ortodontia terá o mesmo valor que teria há quase 15 ou 20 anos atrás. Ok. Que de alguma forma massificou-se e nos permitiu também ter outro tipo de valores, e mesmo os seguros acabam por também ter alguma responsabilidade nisto, que nem não é todo bom para o médico dentista, mas acaba por dar mais acesso também às pessoas a este tipo de tratamentos. Agora, a questão da evolução do aparecimento dos alinhadores, claro que efetivamente hoje em dia são tratamentos que até são mais caros, na maior parte dos casos, porque existem vários tipos também de tratamentos com alinhadores, mas na maior parte dos casos são mais caros que tratamentos com brackets, que os tratamentos convencionais. Mas eu acredito que vai aparecer algum tipo de concorrência, que cada vez se vão tornar mais acessíveis e que se vão igualar aos tratamentos com brackets. Eu acho que é claro. esse o sentido, e é dessa forma que as coisas estão a evoluir. E nesse sentido que nós estamos agora também a falar, e se calhar passamos um bocadinho para os Invisalign, quais é que são, ou seja, eu percebo que a forma deles se usarem é muito mais fácil, não é? Não temos algo fixo que está sempre na boca, digamos assim. Eu acho que eu própria também estou tentada a utilizar, mas gostaria que nos explicasses melhor, um bocadinho melhor, que resultados conseguimos obter, como é que é este processo de trabalho, no fundo, que o Invisalign faz. Portanto, o Invisalign hoje em dia permite-nos corrigir quase todos os problemas de ortodontia, na maior parte dos casos, salvo algumas exceções. O Invisalign, nós vamos fazer um molde digital e neste momento nós utilizamos um equipamento que nos permite fazer um setup digital, ou seja, com aquele molde digital nós vamos programar os movimentos que pretendemos ao longo de vários alinhadores. Não é só uma plaquinha, são várias plaquinhas. Dependendo da gravidade da situação, vai aumentando também o número de alinhadores. Basicamente, então, fazemos esse setup. Quando achamos que o setup, e é o próprio médico dentista que faz essas correções e programa também em função dos conhecimentos que tem de biomecânica e da ortodontia clássica. E depois, quando isso chega até nós entregamos ao paciente alguns alinhadores e vamos controlando. Ao longo do tratamento são precisos fazer algum tipo de ajustes que fazemos em consulta. Habitualmente as consultas programamos 6 a 8 semanas e damos alguns alinhadores que as pessoas vão trocando em casa. Dependendo também de cada pessoa, trocamos entre 7 a 10 dias. Por exemplo, pessoas que já têm alguma perda óssea, com mais idade, habitualmente prolongo mais um bocadinho, vou até aos 10 dias. Pessoas que são muito compridoras, os 7 dias. Ok. E a pessoa tem que usar, aconselhamos 22 horas por dia. Me dizem nas consultas que só têm 2 horas por dia para estar sem? para se alimentarem, e que só podem tirar para higienizar. Sim, para se alimentarem no sentido em que retiram para a alimentação, portanto no resto do tempo. Só retiram para se alimentarem e para higienizarem os dentes. Certo. Quais são as principais vantagens? Até se calhar comparativamente com os brackets, por exemplo. Eu diria que, na minha opinião, a principal vantagem é a higiene. Ok. Porque o facto de podermos tirar o alinhador, passar a escova corretamente, passar o fio, tudo isso é ótimo, não é? Comparativamente aos outros tipos de aparelhos. Nos outros tipos de aparelhos há muito mais acumulação de placa, as pessoas têm alguma dificuldade em higienizar, e constato muitas vezes na consulta que há muita acumulação de placa bacteriana. De placa bacteriana, claro, nos brackets. Sim. E também
a facilidade com que podemos tirar e a forma como sorrimos e não temos os brackets também na boca, não é? As trocas de alinhadores, como tu estavas a dizer, têm que ser realizadas em clínica, podem ser realizadas em casa. Há, no fundo, essa volatilidade do cliente e do dentista, no fundo, não é? Sim. Muitas pessoas perguntam-me quando dou os primeiros, mas tem que vir cá todas as semanas. Eu digo, não, esteja descansado. Eu dou alguns alinhadores, colocamos a data. As pessoas levam para casa os Levam para alinhadores. casa e combinamos um dia. Habitualmente é sempre o mesmo dia por semana. Uhum. Que trocam tranquilamente em casa. Aconselho a trocar ao final do dia, mas fazem isso de uma forma muito, muito natural. E outra curiosidade que tenho é relativamente ao conforto do Invisalign. É confortável? É algo que nós usamos? Eu recordo-me de quando fazia os ajustes no aparelho, eu tinha assim algumas dores, algum desconforto. Como é que é com o Invisalign? Em termos de conforto? Desculpa, ia perguntar também a adaptação. Desculpa estar a interromper-te. Em termos de conforto, não deixa de ser um aparelho ortodôntico. Vamos provocar movimento. O Invisalign, ao contrário do aparelho com brackets, ele empurra os dentes para o sítio que nós pretendemos e vai causar algum desconforto nos primeiros dias. Costumo dizer, em tom de brincadeira, digo muitas vezes, imagino que os seus dentes foram ao ginásio e vai sentir ali um desconforto. Vai sentir um desconforto. Isso acontece sempre que mudas de aparelho? Ou... É gradual. Okay. Habitualmente nos primeiros as pessoas sentem muito, mas depois gradualmente, e há pessoas que referem, imagino que há um alinhador que sentem mais, porque vamos provocar ali algum tempo de movimento, e no seguinte já não sentem. Não quer dizer que o alinhador não esteja a fazer efeito, e isso é importante também referir, porque às vezes as pessoas dizem, já não sinto o alinhador a fazer muita força. Não, ele tem que estar aquele período de tempo de forma também a estabilizarmos o movimento que estamos a efetuar. Claro, faz todo sentido. Há bocado falamos das comidas, mas em questão, por exemplo, tem gestão de bebidas. Podemos ingerir bebidas com os alinhadores? Idealmente só água. Ok. Idealmente só água. Há pessoas que às vezes o café, aquilo que eu digo sempre é uma questão de bom senso. Ok. Se estiver num evento e não quiser e alguém lhe oferecer um café, tome um café. Sim. Equilíbrio. Sim, mas a questão muitas vezes é, sobretudo, bebidas sem açúcar, para não haver também depósito de açúcar entre o alinhador e os dentes e prevenirmos também o aparecimento de cárie dentária. Sim, uma outra coisa que me causa curiosidade é a questão da fala, porque nos aparelhos convencionais nós percebemos que a pessoa, mesmo que não estejamos até a ver, percebemos que usa o aparelho pela forma como fala e pela modificação que faz da cavidade oral. Com os alinhadores também acontece essa situação? Depende muito das pessoas. Há pessoas que não sentem absolutamente diferença nenhuma e há outras que nos primeiros dias ainda demoram um bocadinho a posicionar a língua corretamente. Mas eu diria que ao terceiro, quarto alinhador não tem qualquer tipo de interferência, porque as pessoas falam corretamente. Falam? Sim. E, por exemplo, os alinhadores conseguem resolver todas as más oclusões, todos os problemas, digamos assim, que estão? Hoje em dia são raras as situações em que não podemos usar os alinhadores. Aquilo que acontece muitas vezes é que temos que usar algum meio complementar. Temos hoje em dia uns parafusinhos muito pequeninos que nos permitem ter, no fundo, mais força para puxarmos os dentes para o sítio que queremos. Nas situações de expansões que não fizemos as expansões aos 5, 6 anos e que temos que fazer mais tarde, também temos que usar outros tipos de dispositivos. Tudo isso, mas eu diria que quase tudo conseguimos fazer. Ok, e se aos 5, 6 anos nós devemos visitar pela primeira vez, ir a uma consulta, existe alguma idade limite para o uso dos Invisalign? Não, podemos usar efetivamente a partir dos 6 anos. O Invisalign existe no fundo um pack a partir dos 6 anos que nos permite já usar em crianças que tenham ainda dentes de leite e não existe nenhum limite de idade. Tenho de dizer, dos 6 aos 70 habitualmente temos pacientes que usam facilmente o Invisalign. Quando estávamos a preparar esta conversa, tu falaste-me dos attachments. O que é? Queria que explicasses um bocadinho. Pronto, o alinhador no fundo é um plástico e para aumentarmos a retentividade da nossa boca e para que ele faça realmente as forças que pretendemos, nós colocamos uns bocadinhos de resina, as resinas que usamos habitualmente para fazer as restaurações e que nos vão permitir que ele fique mais retentivo.
e de alguma forma também nos vão permitir que as raízes e que o dente mexa de uma forma mais correta, tornando assim um movimento mais previsível, no fundo. Para os mais pequeninos, existe assim uma gama diferente, pelo que eu percebi, de tipo de Invisalign, até pela questão da dentição do leite e depois que há ali uma dentição mista. Em que é que consiste este trabalho nas crianças que ainda não têm, no fundo, a dentição definitiva? Porque estaremos a trabalhar também com dentição de leite ainda. Exatamente. Portanto, uma criança que chega até nós, que tem alguma necessidade de usar aparelho, ou seja, corrigir alguma má posição dentária, ou tem um dentinho que ainda não conseguiu chegar ao sítio que pretendemos, nós podemos começar com o tratamento Invisalign. É uma gama que existe entre os 6 e os 12 anos e que de alguma forma também nos dá aqui uma resposta bastante estética para as crianças. Eu ressalvo sempre que tem que ser uma criança muito cooperante. Ou seja, uma criança que tenha consciência que tem que usar o aparelho. E neste caso, por exemplo, se calhar não lhe vou dizer para trocar todas as semanas, mas vamos trocar todos os 15 dias, por exemplo. Mas depende muito também da própria criança. Da cooperação, não é? Nesse sentido, eu acho que mesmo em relação às famílias, nós estamos muito habituados a trabalhar já na doença e nunca na prevenção, nunca na saúde. Ainda estes dias estava a ouvir até um podcast com um médico a falar mesmo nesse sentido, em que a medicina está, trabalhada ou está de alguma forma formada para atuar na doença, e faz todo sentido, não é? Porque se eu tenho algum problema vou procurar, mas também acho que cada vez mais temos que abrir o nosso mindset, no fundo, e perceber que com a prevenção, com a informação, e eu vejo isso até no meu trabalho, mesmo com grávidas, com os bebés, na prevenção nós conseguimos, não é que as coisas não vão acontecer, mas estamos mais atentos a intervir de uma forma mais precoce. Eu acho que no fundo das vantagens do Invisalign, e era isso que eu te ia perguntar, acabam por ser também neste seguimento, não é? Sim, no sentido de prevenirmos problemas e tratamentos mais complexos. Óbvio que se eu tiver uma criança com 5, 6 anos que chega até mim e que eu corrija e que de alguma forma guia o seu crescimento, mais tarde, mesmo em termos de adolescência, vou ter um tratamento muito mais simples. Já para não falar se esta criança evoluir para adulto. E aí a questão da prevenção associada ao custo é fundamental. Claro. Se prevenirmos, vamos ter tratamentos mais simples, menos dispendiosos, e tudo isto é benéfico. Para os adolescentes também há uma gama para eles, não é? Exatamente. Existe uma gama que é o Invisalign Teen e que tem algumas particularidades. Uma que é muito engraçada é que tem uma bolinha que nos permite ver se eles usaram ou não a alinhador. Então não podem fugir ali muito. Não conseguem mentir. É um detector de mentiras. Que nos permite ver se efetivamente eles usaram corretamente o alinhador ou não. A questão do TIN permite-nos também, se eles ainda tiverem algum dente de leite que não tem erupcionado, por exemplo, os caninos são dentes que só erupcionam até aos 13 anos e que pode acontecer que não tenha erupcionado, e os segundos molares também, que é muito frequente, e que também nos permite de alguma forma ir acompanhando também estas erupções. Permite-nos também muitas vezes realizar avanços mandibulares, meninos que tenham a mandíbula bastante recuada, também nos permite ter um dispositivo específico para este tipo de tratamentos. E depois aqui também a questão estética. Uma questão muitas vezes são adolescentes que fazem desporto, que às vezes têm desportos assim um bocadinho mais agressivos, mais ativos, não correm aquele risco de ficarem com os brackets presos na gengiva, na mucosa. E também acontece muitas vezes, alguns que tocam, por exemplo, instrumentos de sopro, acontece que não conseguiam usar aparelho com o Invisalign, eles retiram e fazem a vida deles. Não podem ir tocar muitas horas, só têm 2 horas. Estou a brincar. Conseguimos adaptar porque sim. trocamos em vez de todas as semanas 10, 15 dias em função disso. Aumentam no fundo o tempo de tratamento. Exatamente. Ok, faz sentido. Dessa forma aumenta. Eu acho que adaptabilidade é a palavra certa para este tipo de aparelhos, no fundo, não é? Sim, é um aparelho bastante versátil, que de alguma forma também permite que as pessoas mantenham a sua vida social, que mantenham os seus hábitos, sem correrem o risco, não é, de terem alguma coisa que os incomode, que lhes traga mais conforto. Esse também é o objetivo.
Queres deixar alguma mensagem para os pais que nos ouvem? Sim, não podemos esquecer que a ortodontia, todos estes aparelhos que aparecem são tratamentos médicos e que devemos diagnosticar corretamente com todos os elementos que dispomos hoje em dia, sejam eles radiografias, fotografias, os scanners intraorais que também vêm ajudar bastante, e sobretudo a questão da intervenção precoce, que é fundamental, e essa mensagem também que queremos deixar aqui na Kidness, já que nos ocupamos tanto dos mais pequeninos, nesse sentido, de prevenirmos problemas futuros. Prevenção. Prevenção. Adaptabilidade e prevenção. Sim. Terminamos assim este episódio. E sabes, Yolanda, eu costumo terminar os episódios do Kidness Cast com uma frase em que fala do sorriso, porque realmente é essa a forma como nós recebemos aqui as crianças e as famílias, no fundo, neste espaço. E hoje acho que essa frase vem mesmo a propósito de tudo aquilo que tivemos a falar. Queria agradecer a tua presença neste episódio. Acho que trouxemos aqui imensos conteúdos ricos que as pessoas lá em casa podem saber mais e informarem-se até sobre tudo o que nós falamos aqui. E vou terminar dizendo a frase então, que é: na Kidness, o sorriso e a comunicação são a nossa porta de entrada. Obrigada por terem assistido a este episódio.